Podemos estar aqui mais um ano, participando desta AGO, e tenho certeza que tem sido muito edificante, como tem sido todos os anos, de muito aprendizado. Cada vez que viemos aqui, saímos daqui fortalecidos para continuar a nossa caminhada, né? A nossa missão. Então, quero agradecer ao pastor Wagner pela confiança e me sinto honrado de poder estar aqui nesta tarde, para falarmos de um assunto tão importante e tão atual para as nossas vidas. Eu quero basear no livro de Provérbios, capítulo de número 18, e o versículo de número 21, aonde nós encontramos um versículo que podemos dizer que muito forte, muito marcante para as nossas vidas, né? E a palavra de Deus vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando nós olhamos, obrigado, querido. Quando nós olhamos, querido, para este versículo, nós vamos ver o quanto isso é muito sério. O quanto há um poder sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós verbalizamos. E a Bíblia aqui vai dizer que há um poder sobre aquilo que nós falamos, né? Há um poder gerado através da nossa vida, gerado através daquilo que nós verbalizamos. E este poder é algo tão forte, algo tão magnífico, que ele pode, de certa forma, gerar vida, como também gerar morte. E por isso nós entendemos o quão importante é, e o quão necessário se faz, nós termos sabedoria divina, no momento em que nós falamos, que nós pronunciamos, que nós verbalizamos algumas coisas. Eu quero ler um texto que encontra-se também na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 12, eu vou lendo aqui para ganharmos tempo, que diz assim: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vende com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco, falhou aqui. Pode uma fonte de água salgada ser doce. Então, quando nós olhamos para esses versículos que nós usamos aqui, nós vamos ver o quão importante é este assunto. Porque quando nós falamos da língua, que é um membro tão pequeno, mas que tem um poder muito grande, e nós falamos aqui no início, que através da nossa língua, da nossa fala, daquilo que nós verbalizamos, e nós entendemos como cristão, que aquilo que nós falamos, ele tem um poder espiritual, sim ou não? Sim. Nós vamos ver que o próprio Deus,
Quando ele criou o mundo, ele poderia ter estalado o dedo ou feito de outra maneira, mas ele verbalizou, não é? Isso nos ensinando sobre o poder que tem a nossa fala, aquilo que nós materializamos através daquilo que nós verbalizamos, que nós falamos. E nós, como seres humanos, nós somos sociáveis, nós precisamos nos comunicar. E existem alguns meios de comunicação. Existem algumas maneiras que nós usamos para nos comunicar. E o que seria uma comunicação? Na verdade, a comunicação, ela é uma transmissão de mensagem entre um emissor, alguém que está emitindo a mensagem, e um interlocutor, aquele que está recebendo a mensagem. Logo, eu entendo que quando nós falamos algo, nós dialogamos com alguém, eu entendo que é uma via de mão dupla, porque vai ter aquele que fala, assim como vai ter aquele que vai receber. E muitas vezes nós encontramos alguns problemas, porque nós falamos ou queremos passar uma mensagem, mas aquele que recebe, às vezes recebe de uma maneira diferente daquilo que nós queremos passar. E por isso, muitas vezes, dentro de uma relação, dentro da igreja, seja na área profissional, ou até mesmo dentro da nossa casa, às vezes vai ocorrer alguns problemas na nossa relação, devido à maneira de como nós falamos. E tem uma frase, né, que às vezes a gente encontra até mesmo na internet, que o problema não é o que falar, mas como falar. Esse é um grande problema. Nós podemos falar muitas vezes tudo, mas o problema é como nós falamos, a maneira que nós usamos, a entonação da nossa voz, né? A maneira que nós damos potência para a nossa voz, e isso muda toda uma situação. Porque falar, queridos, nós devemos, como cristão, falar. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos calar, mas o problema está na maneira de como nós vamos falar. Então, quando nós falamos sobre a comunicação, e nós como seres humanos, nós usamos isso muito no nosso dia a dia, e uma das comunicações que nós temos é através da comunicação visual. Nós temos uma maneira de fazermos leitura de alguma coisa através daquilo que nós olhamos, daquilo que nós observamos. Então, é um meio de comunicação. Nós olhamos, nós visualizamos e nós acabamos nos comunicando. Mas existe também a escrita, a maneira de nos comunicarmos pela escrita. Hoje, nós usamos muito e-mails, através de mensagens no WhatsApp, através de redes sociais, nós acabamos nos comunicando através da escrita, onde nós colocamos a mensagem através da escrita. Mas existe também uma linha que é a não verbal. Nós não falamos, mas nós nos comunicamos através de gestos. E enquanto eu meditava um pouco sobre isso, pastor Wagner, eu entendi que as mulheres, elas têm uma técnica apurada nessa comunicação, a não verbal. Como assim, pastor? Tanto mães como esposa. Às vezes, nós chegamos em casa e nós olhamos para a nossa esposa, ou até quando era menor para a nossa mãe, muitas vezes eles nem precisavam falar. A gente olhava e já via e já dizia, pequei contra a senhora. Por quê? Porque é uma comunicação sem fala, apenas pelo gesto, né? Na aparência, no rosto, na maneira que se porta. Mas existe a maneira de se comunicar de maneira verbal, que é a que podemos dizer que a gente mais se utiliza, né? Através da nossa fala, através da maneira que nós nos comunicamos, a maneira falada, né? E através disso, como eu já estava falando, a nossa fala, ela pode ter um tom, ela pode ter uma intensidade diferente da situação que nós estamos inseridos naquele dia. Eu acredito, queridos, que nós nem todos os dias acordamos bem. Nem todos os dias nós acordamos com a mesma disposição. Tem dias que a gente não acorda bem. E tem dias que a melhor posição que nós deveríamos tomar é ficar calado.
Porque há momentos que nós enfrentamos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, seja na igreja, seja familiar, né? Seja no trabalho, tem aquele dia que você não acorda bem, e aí qualquer coisa que falo, você já reage, às vezes de uma maneira áspera, podemos assim dizer, de uma maneira inadequada, e isso, muitas vezes, ela vai trazer uma consequência. Então, por isso, nós precisamos entender o quanto nós precisamos ter domínio sobre a nossa fala. Pastor, isso é fácil? Ah, não é. Tem dias que nós conseguimos ter um controle, mas tem dias, dependendo da situação e da pressão que vem de fora, às vezes nós não conseguimos. A gente acaba falando no ímpeto, a gente acaba falando de maneira inadequada, e posteriormente isso vai ter uma consequência. Então, por isso, nós precisamos entender o quanto nós precisamos estar centrados. Por quê? O que nós falamos, ele é produto ou resultado daquilo que nós pensamos e sentimos. Logo a Bíblia vai dizer que, lá em Mateus capítulo de número 12, versículo 34, que a boca fala do que o coração está? O coração está? Tá, mas o coração é esse, pastor Pedro Elias? Eu lembro quando o senhor esteve lá em Bagé, nosso coração é aqui, não é isso? Então, o que nós falamos, o que nós verbalizamos, é o resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos muitas vezes. Então, por isso, nós precisamos entender que tudo começa assim, é pensamento, ele começa aqui, o nosso pensamento, depois é aquilo que nós cremos, e depois então vem aquilo que nós falamos, ou seja, é o resultado. Então, por isso, nós precisamos, cada dia, estar entendendo que nós precisamos buscar em Deus, buscar no Senhor, para que a nossa mente, o nosso coração, ele possa ter o domínio sobre aquilo que nós vamos falar. Porque uma vez falado, está falado. Mesmo que nós possamos nos arrepender e até mesmo consertar, pedir perdão, mas já foi falado. E como nós falamos aqui sobre o poder da palavra, e a palavra ela tem o poder de gerar vida, mas ela tem o poder de também gerar morte. Nós já paramos para pensar sobre isso? Sobre o poder de abençoar e também o poder de amaldiçoar. E é interessante que a Bíblia vai dizer, queridos, que todos nós vamos ser justificados ou condenados pelas nossas... Isso é forte. Nós vamos ser justificados ou condenados pelas nossas palavras, por aquilo que nós falamos. Então, logo nós entendemos o poder que existe sobre aquilo que nós falamos, e este poder, eu quero que você entenda que este poder, ele está dentro de cada um de nós. Nós temos este poder que está aqui dentro, um poder de, através das nossas palavras, abençoar, gerar vida, ou amaldiçoar, gerar morte. É um poder imensurável que está dentro de nós. É uma potência que está dentro de cada um de nós. E por isso nós precisamos ter cuidado, porque simples palavras podem mudar. Simples palavras podem impactar na vida de uma pessoa que está ouvindo, ou até mesmo naquela que está falando. Então por isso nós precisamos, cada dia, ter esse discernimento. E pedir que o Senhor venha nos dar graça, pedir que o Senhor venha colocar anjos na porta da nossa boca, que os nossos lábios que oram, profetizam e abençoam e adoram o Senhor, possam constantemente ter esse reflexo de gerar vida àqueles que nos ouvem. Para isso nós, como igreja, fomos chamados para, através da nossa palavra, assim quando nós olhamos, e não está aqui no meu esboço, nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e todos nós conhecemos
aonde através da palavra foi gerado vida em um vale que não tinha vida. E quando nós trouxemos isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, com as pessoas que nós nos relacionamos, nós vamos entender o poder que tem uma palavra, de quando nós falamos, ela tem esse poder de gerar, de abençoar, de trazer transformação, de impactar vidas. Nós, como servos do Senhor, nós temos esta autoridade, nós temos este poder de estarmos abençoando, de estarmos gerando vida. Queridos, quando nós falamos sobre palavras, e nós entendemos que nós como cristãos, as nossas palavras, elas precisam ser dosadas, temperadas. O que nós vemos muitas vezes na nossa geração, e aqui nós estamos diante de pastores, de líderes, que muitas vezes, muitos se calam diante de coisas erradas, diante de coisas que ferem princípios bíblicos, se omitem, podemos dizer assim, se calam, devido porque se eu falar, vai se magoar. Se eu falar, vai se machucar. Mas não, queridos, nós precisamos falar, mas saber como falar, de que maneira falar. É muito pelo contrário. Quando a gente fala que a gente tem que ter sabedoria, ter amor nas nossas palavras, não significa que nós não devemos contestar aquilo que está errado, ou injustiça ou pecado. Pelo contrário, nós como líderes, como pastores, como referenciais, nós precisamos, sim, fazer uso da palavra para cuidar, para auxiliar, para ajudar, para corrigir, para combater aquilo que está errado à nossa volta. Só que hoje nós vemos muitas lideranças, eu não quero generalizar, mas a gente vê muitas vezes, eu vejo, acredito que aqui não tem, na cidade de vocês não tenha, mas na minha cidade em Bagé, a gente tem visto muitos pastores que hoje têm se omitido, para não perder membro, para não perder amigos. Hoje nós vemos pessoas, líderes, que estão deixando de ensinar o que a Bíblia diz, de pregar a palavra como ela é, porque não sabem como falar, porque no momento que fala, às vezes, o resultado sai o contrário daquilo que ele pensou. Então nós precisamos entender o quanto nós precisamos que o Senhor nos dê este conhecimento, esta sabedoria naquilo que nós vamos falar, porque as palavras, elas ferem. Se nós falarmos no momento errado, de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, e nós precisamos entender e ter empatia quando nós formos falar. Como liderança, como pastor de igreja, a gente conversa muito com as pessoas, a gente aconselha muito pessoas no nosso dia a dia. E nós precisamos que o Senhor nos dê cada dia esta capacidade, porque vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais ser confrontadas, onde as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Isso é bíblico, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos teriam comichão nos seus ouvidos, de ouvir a sã doutrina. Então nós entendemos que o quanto isso se faz importante, nós não nos omitirmos, mas falarmos de maneira que venha edificar, e não nos calar, não nos omitirmos diante das circunstâncias. Mas assim como eu falei aqui, a comunicação, o poder da palavra, ele tem via dupla. Assim como nós falamos, muitas vezes nós também ouvimos, nós recebemos, muitas vezes nós também somos feridos. E eu lembro, pastor Gilvan, que um tempo atrás, estava conversando com um obreiro, alguns anos atrás, e esse obreiro me disse algumas palavras, e depois ele disse assim: pastor, mas eu achava que pastor não sentia nada, eu achava que pastor, ele conseguia passar por cima de tudo isso. Eu disse: como assim? Quando a gente recebe um título eclesiástico, seja ele diácono, presbítero, evangelista, o Senhor não vai tirando os nossos sentimentos. A gente também se fere, a gente também se machuca, a gente também se magoa, mas glória a Deus que o Espírito Santo, ele trabalha isso na nossa vida, e a gente vai amadurecendo, situação após situação.
Mas é importante, queridos, que a gente venha entender que assim como nós podemos ser magoados, ser ferido, nós também podemos ferir, porque é uma via de mão dupla. Então, palavras que são malditas, palavras que são mal colocadas, em momentos inoportunos, em momentos errados, elas podem até matar. Eu quero que você tenha essa consciência aqui nessa tarde. Porque às vezes a gente acha, eu falei, virei as costas, e parece que a gente esqueceu o que falou. Só que muitas vezes quem fala, esquece, mas quem ouve não esquece. Então por isso nós entendemos o quanto é necessário nós refrearmos, principalmente quando nós estamos irados, nós estamos debaixo de uma pressão, quando nós estamos vivendo um momento ruim, às vezes é melhor nós nos calarmos e esperarmos o tempo oportuno. Isso é sabedoria, é termos sabedoria no falar, no momento em que falar, olharmos o cenário, entendermos a nossa situação e a situação daquele que também vai ouvir, para que a gente venha entender o momento e não falar no momento. E às vezes uma simples palavra, um simples comentário, ele cria uma confusão muito grande. São provas, são lutas, são dificuldades que muitas vezes poderiam ser evitadas. E por um descuido, por uma falta de sabedoria, talvez podemos dizer assim, nós acabamos falando aquilo que não devíamos, de maneira que não devíamos. Pastor, mas eu vou lá, eu me arrependo, eu peço perdão. Ok, bênção, mas falou, querido. Não volta mais. A palavra não vai voltar, já foi falada. E isso é algo que é muito sério. Porque muitas pessoas acabam, e hoje quando a gente conversa com pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, a maioria das pessoas que saem da igreja, e aqui nós estamos entre pastores, a grande maioria sai por causa de fofoca dentro da igreja, por causa de conversa, porque alguém que falou isso, alguém que falou aquilo. Coisas que poderiam ser evitadas para nós termos uma unidade, uma comunhão dentro da igreja. Outra coisa que eu aprendi é que palavras, elas têm um poder, pastor Gilvan, de gerar expectativa, bispo. Porque quando alguém fala alguma coisa a alguém, dependendo da situação, ela vai gerar uma expectativa. Como assim? E essa expectativa, ela precisa ser evidenciada, podemos assim dizer, através das nossas atitudes. Muitas pessoas que durante os nossos anos de ministério, elas passam na nossa vida. Em alguma situação, eu lembro que estava passando por alguma adversidade, e muitas pessoas chegaram assim, bispo, abraçando e dizendo, pastor, estou contigo. Pastor, pode contar comigo. E eu costumo dizer lá na igreja, que falar até papagaio fala, pastor Pedro Elias. Se você ensinar, até ele vai falar. Mas tem coisas que nós precisamos evidenciar, não apenas com palavras, mas com atitudes, porque palavras, elas geram uma expectativa. Essas pessoas chegaram, pastor, o senhor pode contar comigo, eu vou estar junto. Quando nós fomos construir, talvez os irmãos não saibam, nós construímos o templo lá em Bagé, e quando eu vim com um projeto, o desafio, eu reuni os obreiros, e eu mostrei o projeto, e eu disse, sozinho eu não consigo. Alguns aqui estão aqui comigo, sozinho eu não consigo. Mas se vocês me ajudarem, nós vamos conseguir. Terminou a reunião e todos vieram me abraçar e pode contar comigo e vamos pegar junto. E aquelas palavras me encheram de ânimo e eu digo, agora vai. Só que, vamos fazer um por cima assim, de 100 obreiros, eu pude contar, mesmo, acho que não dá para contar 10. Porque assim, tem aqueles que vão, pastor, mas tem aqueles que estão todo dia. Mas tem aqueles que vão de vez em quando. Só que foram falar, eles falaram, pode contar comigo, eu vou estar com o Senhor. E eu confiei nisso e assumi o desafio. Só que passou uma semana, daqueles 100, foram ficando 30, foi diminuindo para 20, e a expectativa foi gerada. E aí nós entendemos o quanto as palavras parecem que elas não têm mais valor. As pessoas falam, mas não estão nem aí em cumprir a sua palavra.
aquilo que ela afirmou, aquilo que ela falou, ou seja, foi gerada expectativa em alguém, e isso causa frustração, isso causa decepção. Então, queridos, aqui nós estamos como pastores, obreiros, líderes. Quando nós falarmos, a nossa palavra ela tem um poder muito grande, e ela muitas vezes vai gerar expectativa em alguém, e quando nós não cumprimos, alguém vai se machucar, alguém vai se frustrar, alguém vai se ferir. Mas eu quero aqui, rapidamente, que o meu tempo está acabando, glória a Deus, mas eu quero aqui rapidamente também falar de eu não sei se na sua igreja tem, mas lá em Bagé tem, aqueles irmãos que dizem assim, eu falo porque eu sou sincero. Só lá em Bagé que tem, pastor Wagner? Eu vou falar tudo porque eu sou sincero. Lá na sua igreja tem alguém? Lá tem bastante. Só que eles não se preocupam com essa sinceridade. Eu estava vendo um pensador, ele disse assim, nem sempre, ser sincero não é falar tudo o que pensa. Quem fala tudo o que pensa é tolo. Ser sincero é falar aquilo que é necessário e com sabedoria. Isso é ser sincero. É falar aquilo que é necessário e com sabedoria. Porque eu encontro às vezes lá na igreja, algumas pessoas que elas sopram, falam, sem se perceber, sem ter um limite, se vai machucar, se vai ferir. E aí vocês, por que falou assim? Eu falei porque eu sou sincero. Que sinceridade é essa que fere, que machuca? A sinceridade verdadeira, queridos, ela tem que causar algo para que haja transformação, para que traga edificação, para que levante e não derrube. Ela tem que edificar. Isso é ser sincero. E ser sincero é uma qualidade, é um atributo que nós precisamos cultivar, sim. Principalmente nós como cristãos e como líderes. Nós precisamos ser sinceros, sim. Ser sincero é uma excelente característica, mas é importante também que nós tenhamos bom senso. Tem coisas que são desnecessárias falar, pastor Garré. Um exemplo, convidei o pastor Gilvan para jantar lá na minha casa. Ele vai sair daqui de Cachoeirinha, vai lá. Só que eu vou recebê-lo, um exemplo, só que para que você entenda, na minha casa. E eu vou preparar o alimento. Vou lá, preparei tudo com carinho, com cuidado, fui. E ele chegou e eu fui fazer sala. Só que o cozinheiro sou eu, entendo que sou eu o cozinheiro. Só que eu fui fazer sala para ele e me esqueci, queimou. E agora? Não tem mais tempo. Eu vou ter que servir para ele ou ele vai ficar com fome. iFood, lá em Bagé não tem muito, não, tem sim. Mas aí, ele vai comer, porque, constrangido, ele vai comer. Ele vai precisar dizer que ele não gostou, para ser sincero? Isso é só um exemplo para que você entenda. Vai precisar dizer? Porque se ele disser que ele não gostou, eu vou entender que ele não gostou, porque realmente eu me descuidei. Mas, de qualquer forma, eu fiz com carinho. Eu tentei dar o melhor. De qualquer forma, vai ferir, vai machucar, mesmo sabendo que o que ele falou é verdade. Então, às vezes, são coisas que são desnecessários falar. Pastor, mas se o senhor perguntar, aí, pastor Gilvan, gostou da comida? Ele vai ter que mentir? Não, ele não vai mentir. Mas Deus vai dar sabedoria para ele dizer, pastor, passou um pouquinho do ponto, mas deu. Deu. Você está entendendo, queridos? Você está entendendo? Então, nós, nesta tarde aqui, já está encerrando o meu tempo, nós precisamos compreender que tudo que nós falamos, tudo que nós verbalizamos, ele tem uma causa, ele tem um efeito, ele tem um resultado na vida daquela pessoa que está ouvindo. E por isso nós precisamos ter sabedoria, por isso nós precisamos entender que nós precisamos pedir a cada dia que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos abençoar. E para mim encerrar neste último minuto que falta aqui, não apenas o falar, porque hoje, a geração de hoje, a geração digital, muitas vezes nós não usamos a língua para falar, nós falamos com os dedos, sim ou não? E hoje o que a gente encontra muito, principalmente nas redes sociais, algumas palavras duras, indiretas, que às vezes não são indiretas, são diretas mesmo, e que, no meu ver, tem um peso muito grande. E eu lá na igreja, estou sempre falando, principalmente em reunião de obreiros,
que nós venhamos ter cuidado com aquilo que nós digitamos nas nossas redes sociais. Porque ali nós estamos colocando aquilo que nós pensamos, como eu falei aqui, e nós estamos abrangendo um número muito maior de pessoas. Pessoas essas que não são só pessoas da igreja. Pessoas essas que são amigos de infância, colegas de serviço por onde você passou, familiares não crentes, e que muitas vezes estão nos observando. E a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem nós estamos sendo observados. Você lembra que quando Jesus estava sendo crucificado, acabou meu tempo, estava sendo crucificado, você lembra? Pedro, ele se afastou, quem lembra? Aí Pedro estava lá, na beira do fogo lá, e alguém disse assim, tu é um deles, porque tu fala como eles. Então a maneira que nós falamos, nós somos conhecidos pela maneira que nós falamos, somos identificados. Então, entenda que há muito poder nas nossas palavras e por isso precisamos cuidar muito, muito o que nós digitamos, o que nós falamos, o que nós postamos. E eu entendo que nas redes sociais, na internet, o nosso cuidado tem que ser ainda maior, tem que ser mais redobrado. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Wagner. Passei um pouquinho do horário. Vamos receber o pastor Alessandro Padilha, que vai nos trazer o tema Gerenciando Conflitos à Luz